Shalom, a paz de Deus a todos. Nessa noite, o Senhor colocou em meu coração para passar uma mensagem dos céus para vocês. Em Atos, capítulo 18, verso 9 e 10, o Senhor fala assim com Paulo em sonhos. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E o Senhor também me trouxe avante a história de José, que no capítulo 37 de Gênesis, os seus irmãos o vendem como escravo. José era um moço que tinha um relacionamento com Deus, e o Senhor dava sonhos a ele. E esses sonhos sempre eram sonhos de superioridade em relação aos seus irmãos e aos seus pais. Não porque ele queria ser maior do que os demais, mas porque Deus já mostrava que ele seria grande e os seus irmãos e os seus pais iriam se prostrar diante dele. Então, ele começou a falar os seus sonhos aos seus irmãos, e os seus irmãos não gostavam de José porque tinham inveja e ciúmes, porque Jacó o amava mais do que os outros filhos. Então, José, não sabendo que os irmãos não gostavam dele, começou a contar os seus sonhos. E contou os seus sonhos. E os seus irmãos, a cada dia mais, ficavam com mais raiva, mais ódio e mais inveja. E o seu irmão, um dia, ganhou uma túnica aos seus 17 anos, toda colorida do seu pai. E isso era um motivo de honra. E os demais o invejavam. E eles tramaram contra José, porque Jacó pediu a José para fiscalizar os serviços dos seus irmãos. E ele foi atrás, porém os seus irmãos, quando o ouviram, tramaram contra a vida de José. A intenção deles era o matarem. Mas um dos irmãos falou: não matem, mas coloque ele nesse poço sem água, porque lá fala que era um buraco, um poço que não tinha água. E deixaram ele lá. E aí eles viram uma caravana de mercadores que ia para o Egito com especiarias, mirras e algumas mercadorias. E aí um dos irmãos fala: não lancemos mão de José, não derramemos sangue dele, mas o vendemos ele para esses mercadores. Ou seja, nos livramos de José, pegamos sua túnica colorida, matamos um animal e entreguemos-nos para o nosso pai, e ele vai achar que são bestas feras que o mataram. Então, o plano deles foram esse, né? Não sabendo eles que Deus estava com José. Deus tinha um plano muito maior. E o Senhor não se esquece de José. Ele protege José, mesmo sendo vendido, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos e odiado por eles. Podem pensar, o que a história de José tem a ver com o capítulo 18, verso 9 e 10 de Atos, que no início eu li para vocês, porque lá fala que não devemos temer. E José não temeu, porque o Senhor estava com ele. Ele não calou, ele contou os seus sonhos.
ele não foi paralisado. Ele contou os seus sonhos. Por quê? Por permissão de Deus. Porque Deus tem um propósito muito maior na vida dele. E Deus fala que ele é com ele, né? Aqui no verso fala, porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. E justamente Deus não permitiu que os irmãos de José lançassem a mão nele para o fazer mal. Então, o Senhor colocou isso no meu coração. José, juntamente, em conjunto com essa mensagem, com essa palavra, não te cales, não tenha medo de falar da palavra de Deus, do amor de Deus, de falar a verdade. Não importa a situação, não minta, fale a verdade, escolha o que é certo, o que é justo. Nossa vida, ela não pode ser pautada em bens materiais ou nosso financeiro. Isso não é maior do que o nosso caráter. Isso não é maior do que a nossa fidelidade e o amor para com Deus. Quem é fiel, José foi fiel. Ele foi fiel em tudo. Foi vendido como escravo para o Egito. Potifar o comprou. A mulher de Potifar fez uma emboscada para José. Ele foi preso. O Senhor permitiu que ele interpretasse os sonhos de dois que estavam presos junto com ele. Mas o que falou que ia, interceder por ele perante o faraó, se esqueceu dele. Mas Deus não se esqueceu dele. O homem pode esquecer de você, sua esposa, seus filhos, seu marido, não importa, seus amigos, mas Deus, Ele não se esquece de você. Ele não se esquece de nós. Ele lembra de nós. Deus lembrou também de Raquel e Jacó. Ele casou com Leia por ter sido enganado por Labão e depois se casou com Raquel. E Leia dava filhos a Jacó. Só que Raquel não podia ter filhos. Quando Leia tem 4 filhos do Jacó, a Raquel ela se entristece. E aí fala lá que Deus se lembrou de Raquel. E aí ela teve o José. Olha que incrível. Teve o José e o José do Egito. Teve essa grande vitória. Então, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito diante dos olhos do nosso Deus. Devemos confiar, buscar renovar a fé, o amor em Deus, transmitir a sua palavra, falar do seu amor, falar que o Senhor salva, que Ele dá vida, dá luz, assim como Ele fez na minha vida, Ele também faz isso nas vossas vidas. Basta vocês crerem, acreditarem e querer uma transformação e querer que o Senhor, Ele haja na tua vida. Então é isso. Tenha fé, não temas. Vá, que o Senhor não vai deixar ninguém te fazer mal. Sempre seja verdadeiro, honesto, correto. Faça o que é certo, não importa as circunstâncias. Defenda os teus princípios. E o Senhor os abençoará grandemente nesta terra. Que o Senhor possa nos abençoar a nossa noite e shalom com a paz de Deus.